Shalom a todos, bom dia, boa tarde. Vamos lá para mais uma leitura. Estou aqui me preparando. Aproveitar aqui esses momentos para a gente não parar, né? Nós temos a mania de começar a fazer uma coisa para Deus e depois parar. O que não vai faltar é motivo para a pessoa parar, mas nós não podemos deixar que as outras coisas nos distraia. É claro que vai ter dias assim que às vezes você está tão mal que você não consegue gravar. Às vezes problema muito sério para resolver. Mas o Senhor há de nos dá graça para a gente continuar pregando a palavra dele, ok? Então, peraí. Eu tenho que... Espera um pouco. De desligar o som que eu estava ouvindo. Já desliguei. Pois é, então Atos 6, vamos dar continuidade. Deixa eu ver quantos... dá pra fazer de uma vez, com a graça de Deus vai dar pra fazer de uma vez. Já tô me engasgando, não sei com o que. Misericórdia. Deus é mais. Às vezes assim, eu começo a falar, já me engasgo. Às vezes a garganta um pouco seca. Bom, então vou dar continuidade. Atos 6. Vão ver o que está acontecendo aqui com os apóstolos. Sempre tem uma novidade nesse livro de Atos e sempre um milagre, sempre o agir de Deus ali. Não importa se é com a morte de Ananias e Safira, não importa se é com o pessoal preso, não importa se é Estevão, o homem cheio do Espírito Santo, morto, apedrejado pelos religiosos, mas todo dia está acontecendo algo novo no livro de Atos, algo sobrenatural, porque primeiro Deus veio através do seu Filho à terra, e depois Deus também está através do Santo Espírito na terra, ok, gente? Nunca esqueça disso. E agora Deus e o Pai e o Filho está conosco através do Santo Espírito, ok? Então vamos lá? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Já tinha muitos cristãos não. Talvez nessa época nem usava a palavra cristão ainda. Já tinha muitas pessoas se convertendo. Os apóstolos, na realidade, eles eram 12 discípulos, mas continuou entrando discípulo na igreja. Quem deu esse título de apóstolo, tudo foi pelos gregos, ok? Mas eram os 12 discípulos do Senhor Jesus. E continuou entrando discípulos, e mais discípulos, e mais discípulos, e mais discípulos, e mais discípulos, ok? E ali eles partiam o pão juntos. Aquele que tinha mais ajudava quem tinha menos. Mas começou a ter um problema. Distribuía a cesta básica para os mais pobres. Mas aí começou a ter um problema. Porque tinha muitos judeus que moravam na Grécia também. Aliás, gente, desde a época do Senhor Jesus já tinha igreja, já tinha judeu pelo mundo da época morando em outros lugares.
Pensaram que, israelita, estava tudo ali em Israel, os judeus estavam... Não, gente, vai estudar história. Estuda a história, gente. Já tinha muito judeu em outras nações. Os israelitas, então, já tinha espalhado tudo. Só tinha um pingo de israelita lá no Samaria. Okay? E esse pingo, que é o remanescente de Samaria, dos israelitas, das 10 tribos, esse remanescente lá foi que o Senhor Jesus foi lá e pregou para eles. Aleluia. Pois é, gente. Então, começou ali meio que, como até hoje está acontecendo isso, né? O preferencialismo. Olha, esses aqui são judeus de língua hebraica ou aramaica, gente, porque tá mais para aramaica, que a tradução colocou hebraica, mas tá mais para aramaico mesmo, viu? Porque era assim que eles falavam, o aramaico. Todo mundo que estuda a história sabe que hebraico era só para os sábios lá. O povão era aramaico, povão, aquelas pessoas mais simples da tribo de Judá falava aramaico. Mas tinha aqueles lá que já moravam na Grécia que falava grego. E aí já começou o preferencialismo ali na igreja. E aí aqueles que eram de língua grega, se era de língua grega é porque estava nas nações que falavam língua grega, né? E tinha também aqueles que eram de língua aramaica, que eram aqueles que talvez tivesse saído pouco tempo ali de Jerusalém por causa das perseguições que estava tendo por causa do nome de Jesus. E aí diz que as viúvas, inclusive você vai achar aí na Nova Aliança, o que realmente era uma viúva, não era de qualquer jeito. Morreu já uma viúva, morreu o marido já uma viúva. Não, já a viúva não era, bastava morrer o marido, não. Tinha umas coisas lá que para declarar uma viúva de verdade, ok? Ok? Hoje em dia, essas viúvas aí que tem pensão do marido que morreu, já não é considerado mais como as viúvas da época do Novo Testamento, não. Vamos ler a Bíblia. Saber o que realmente era ser viúva, ok? Hoje as viúvas é viúva porque o marido morreu, mas ela tem condições financeiras, ela tem a pensão do marido que fica, aquelas que tinha marido, né? Que pagou INSS, essas coisas tudo. Ok, mas vamos lá. Deus seja louvado. Pois é, aí... Ai, Jesus, Mai. Aí começou a discussão, o preferencialismo. As viúvas de língua aramaica estavam sendo mais bem alimentadas do que das de língua grega. Já entrou o preferencialismo. Aí vamos lá ver o que aconteceu. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as nossas mesas. Ok? Então eles não podiam parar de pregar o evangelho, de sair em cidade para ficar ali dividindo cesta básica. Gente, cada um foi chamado na sua função. Se a sua função é distribuir cesta básica, você vai distribuir cesta básica. Mas se a sua função foi pregar o evangelho, você vai pregar o evangelho. Ok? Muitos já fazem as duas coisas ao mesmo tempo, mas ali eu estou dizendo no sentido de sair para longe, para outros lugares, ok? Olha aqui. Então os apóstolos falaram: não, nós não vamos... Não é certo a gente negligenciar o ministério da palavra para servir as cestas básicas. Que falar as mesas, mas você já sabe que é comida. E para você entender na linguagem de hoje, cesta básica. Então vamos lá. O 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, gente, tem pessoas que elas foram chamadas para o ministério da oração e de pregação da palavra de Deus.
E você não vai querer que ela seja igual você não, que aí você está errado. Se você foi chamado para ajudar com a cesta básica ou levar um prato de comida para alguém, faça isso. Tem pessoas que elas são chamadas para pregar. Ok? É bíblico. Vê os dons lá nas cartas de Coríntios. Quantos dons tem? Diz que ali tem 9, mas diz que 9, pode colocar 90. Okay? As pessoas elas se limitam muito só no que está escrito. Porque a própria Bíblia fala que nem tudo ficou escrito, porque não tinha condição de colocar tudo escrito. Então tem muita coisa que não está escrita na Bíblia. Então quando você é um adorador da letra, que você só acredita se vê escrito, você é um idólatra da letra. Porque se você tiver o Espírito Santo mesmo, a fé em Jesus, conhecer a história, tem intimidade com o Espírito Santo, você vai ver que não é só o que está escrito, tem mais coisa. Mas isso é para quem entende. Quem não entende, deixa para lá. Vou lá os 5, né? Então, já vimos aqui que o Ministério da Palavra é importante. E que não podia nem mesmo parar o Ministério da Palavra para ir servir as mesas. É o que está dizendo, gente. Para ir dar comida. Porque tinha que colocar outras pessoas para fazer isso, gente. Cada um tem um dom. Vamos respeitar os dons dos outros? Vamos lá? O 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Ok? Então tinha pessoas que elas eram convertidas ao judaísmo e depois que elas conheceram o evangelho de Jesus, ela se converteu a Jesus de Nazaré. Ok? Muitos aconteceram isso. Então reuniu todas essas pessoas para quê? Para cuidar das mesas. Mas ali tinha um que não era para cuidar das mesas, tinha um que era para pegar a palavra. Que era o nome dele? Estevão. Ok? Estevão. Eles colocaram para servir as mesas, mas Estevão tinha o dom de pregar a palavra. E a gente vai ver o porquê. Ok? Quantos homens foi escolhido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelo menos 7 homens aqui foram escolhidos. Porém, Estevão, ele tinha o dom da palavra. Não era de servir a mesa, ele tinha o dom da palavra. Mas ok, era novo, ninguém conhecia ele direito ainda ali. Vai servir as mesas. Amém. Vai servir as mesas, que Deus vai revelar o dom que você tem. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? O 6. Apresentar esses homens, o 6 é o versículo 6 de Atos 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, e os quais oraram, lhes impuseram as mãos. Ok, gente? Tem oração e tem imposição de mão, e isso é bíblico. Se a tua igreja não faz isso, porque, sei lá, não quer obedecer direito à nova aliança. Vamos lá. Impôs as mãos e oraram. O 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, o número de discípulos em Jerusalém também, o número de sacerdotes obedeciam à fé. Até sacerdote estava se convertendo. Gente, pensa nisso. Até sacerdote, isso aqui que é sacerdote, é o líder religioso mais, como posso dizer, que tem a posição melhor na religião. E eles estavam se convertendo. Ok? Aqui, ó. Até o sacerdote obedecia à fé. E aí sempre tem aqueles invejosos, sempre tem aqueles que não gostam do que está vendo, sempre tem aqueles que não admitem. Se eu creio desse jeito, todo mundo tem que ser igual eu. Então aqueles outros sacerdotes que não acreditavam em Jesus de Nazaré começaram a ficar com raiva daqueles que estavam acreditando. Aqueles outros crentes comuns da tribo de Judá, crente
grande modo de dizer, gente. Aqueles outros membros ali da tribo de Judá, que começou a ver aquele grande número de pessoas se convertendo, também ficou com raiva. Entendeu? Então tinha até sacerdote se convertendo. Imagina o povo. Deus seja louvado. O 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais do povo. Ok? Então Estevão, aleluia, eita nós, será que a gente tem Estevos por aí? Estevão foi chamado para se entregar cesta básica na linguagem de hoje. Foi chamado para servir as mesas. Mas Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, que ele estava convertendo muitas pessoas a Jesus. Vamos lá? Estevão, homem cheio do Espírito Santo, da graça e poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Que coisa linda, né? Faltando muito isso hoje em dia. Acho que as pessoas têm medo de morrer pelo Evangelho, por isso que não se entrega desse jeito. Como Estevão entregou. Acho que é isso, né? Fica essa pegada com esse mundo. Fica achando que Jesus não volta mais. É assim, gente, que muitos crentes estão por aí. Vamos lá, 9. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria. Aí começou o problema, gente. Os judeus de Cirene e de Alexandria, porque os apóstolos já não estavam mais nem pregando em Jerusalém, já estavam pregando por outras partes. Mas os judeus de Cirene e de Alexandria, bem como os das províncias da Cilícia e da Ásia. Eu falei para vocês que tinha judeu espalhado para tudo quanto é lugar, já naquela época. Olha aqui, a sinagoga dele chamava dos libertos. Não sei se vocês queriam dizer que está liberto da pregação do Evangelho, eu não sei. Só sei que eles eram judeus de Cirene, de Alexandria e das províncias da Cilícia, da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. E eles começaram... Gente, eles disseram que a congregação deles chamava dos libertos. Mas eles não queriam deixar as pessoas serem livres. Presta atenção. Presta atenção. Sabia que tem uma filosofia que diz assim... faça com eles o que você é. Você vai dizer que você é dos libertos. Mas na realidade você não é. Você vai proibir eles de ter outra religião. É igual um partido X que tem na face da terra, sabe? Aquela cor lá, que parece sangue. Aquele partido, sabe? Eles aquilo de ruim que eles são, eles colocam nos outros, que não é do partido deles. Vamos lá? Quer dizer, eles acusam, não é que eles colocam, eles acusam os outros. Eles acusam. Então vamos lá. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Esses judeus dessas cidades aí que eu falei. Ou 10. Mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Só que eles não conseguiram, espiritualmente, eles não conseguiram combate. Eles não conseguiram vencer Estevão. Eles não conseguiram vencer Estevão com a sabedoria que eles tinham. Não conseguiram. Então eles tentaram de outra forma. Porque o invejoso é assim. Quando ele não consegue de um jeito, ele quer inventar outra coisa. Você vai ver isso aí na Bíblia direto. Lá. Então subornaram alguns dos homens. Subornaram. A Bíblia é contra suborno. A Torá, que o pessoal abre a boca e fala Torá como se guardasse. Torá nem guarda. E fica aí querendo diminuir o Senhor Jesus. Nem guarda a Torá e fica querendo diminuir o Senhor Jesus. Ok? A Torá é contra suborno. Se você conhece qualquer judeu ou gentil que diz que se converteu ao judaísmo e gosta de um suborno, fique sabendo que ele está muito longe de Deus.
ok? Porque a Torá é contra suborno. Olha lá. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Olha só. Vocês vão ser pagos para vocês ir lá e vocês vão falar que você viu ele falando contra Deus, o Pai, o Eterno, e contra Moisés, tá bom? Vocês vão... suborno. Ó, a gente vai dar uma grana para vocês. Ó, a gente vai fazer não sei o quê. A gente vai parar de cobrar imposto de vocês. Alguma coisa eles fizeram. Suborno, que a palavra de Deus odeia. A Torá odeia suborno. Que a Torá é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. Ok? Vamos lá. O 12. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Esse famoso Sinédrio, que já tinha colocado Pedro na prisão algumas vezes, que entregou o Senhor Jesus para ser crucificado. Esse Sinédrio, esse mesmo Sinédrio, ok? Eles pegaram e fizeram o quê? Entregaram, prendeu Estevão e entregou Estevão ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas. A Torá é contra falso testemunha. Logo, essas pessoas não eram seguidoras da Torá. Podia até ser judeu de sangue, mas espiritualmente não estava servindo a Deus e nem a Torá. Quem serve a Deus e a Torá não suborna. Ok, gente? Não paga ninguém para mentir. Não paga, gente. Então, esquece disso. Esquece. Para de acreditar em conto de velhas caducas, como a Bíblia diz. Ok? Eles pegaram... com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas, que a Torá é contra a falsa testemunha. E tem punição para quem é um falso testemunho, punição de morte. Ok? Não foi à toa que no ano 70 Jerusalém foi destruída. Vamos lá. O 12. O 12 já li. O 13 também eu já li. Aqui, ó. Falsa testemunha que dizia: este homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei. O que era o santo lugar? Era o templo. O templo que também foi destruído. Então eles começaram a acusar Estevão. Estevão só estava pregando Jesus de Nazaré. E eles começaram: não, ele está falando mal da lei, está falando mal de Moisés, ele está falando mal do templo. E começou, sabe, a arrumar inferno, testemunha falsa, que o Sinédrio arrumou. Tem gente que lê a Bíblia e está tão cego que não percebe que o Sinédrio era as leis judaicas da época. Tem gente que é tão cego que não percebe isso. Tem gente que é tão cego que não percebe isso. Vamos lá? O 14. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Ok? O Senhor Jesus, quem que é o templo de Deus? 1, 2, 3, templo de Deus é o próprio Senhor Jesus. Ele é o próprio templo de Deus. Ok? Então ele falou: destrua esse corpo, que ele estava falando dele. Esse templo. Ele falou: destrua esse templo, porque ele é templo de Deus. Destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Então eles começaram: olha, ele está falando mal do templo de Israel, sendo que o Senhor Jesus estava falando dele mesmo. Ok, gente? Porque ele sim é o templo de Deus. Ok? Vamos lá? Aleluia, glória a Deus. 14. Pois ouvimos... esse aqui eu já li, né? Já li. Estavam falando coisas sobre Estevão que Estevão não estava fazendo. Falso testemunho. A Torá é contra e dá até pena de morte. Vamos lá. 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio
viram que o seu rosto parecia de um anjo. Eita Deus maravilhoso. Gente, Sinédrio não é aonde os romanos reuniam para julgar ninguém. Sinédrio é onde os líderes religiosos judaicos de Jerusalém reuniam para julgar as pessoas. Põe isso na sua cabeça. Sinédrio não é romano. Sinédrio ou Sanedrim, negócio assim, Sanedrim, era dos judeus, era dos líderes, dos sábios, ok? E aí eles reuniram ali, pagou umas pessoas para fazer falsa testemunha contra Estevão, como também fizeram na época de crucificação. Jesus também pagou falsa testemunha. A Bíblia fala que tinha falsa testemunha, fazendo falsa testemunhança contra Jesus de Nazaré. E agora com Estevão. Mas eles olharam para Estevão, sabe o que eles viram, gente? Quando eles olharam para Estevão, gente, sabe o que eles viram? Um anjo. Eles conheciam anjo. Os profetas, o povo sempre tinha contato com os anjos, ok? E quando eles olharam para Estevão, eles viram um anjo em Estevão. E eles ficaram assim meio perdidos, meio perturbados. E aí, nós vamos continuar no próximo capítulo a história, ok? Para ver o que aconteceu. Eu vos deixo aqui, Pai, Shalom.